Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós. Eu não sei qual vai ser o momento que você está vendo esse vídeo, mas eu quero falar para vocês que é muito importante que vocês prestem bem atenção, né? Temos o contexto nos vídeos anteriores, se vocês quiserem vão lá, vão assim ouvindo, prestando bem atenção, né? Porque falamos bastante para poder chegarmos a este vídeo, que é muito importante, né? Para nós que estamos em Cristo, que estamos nesta aliança eterna da graça, que entendemos que o amor da cruz, né, já nos alcançou, né? E que vivemos esse momento, né? Esse momento de graça, né? De favor imerecido, mas que estamos vivendo no reino de Deus por entendimento. Nós não somos daqueles que foram destruídos por falta de conhecimento. Amém? Então prestamos bem atenção. O nosso texto-chave hoje está em Ezequiel 37. Então preste bem atenção. Mas preste bem atenção mesmo. Se inscreva. Nunca pare de lutar. Nunca pare de sonhar. Se inscreva. Deixe seu like. Se inscreva. Nunca pare de lutar. Nunca pare de sonhar. Se inscreva. Venham todos que querem vida, tem sede de água viva e quer andar na luz. Os que procuram a paz e tem sede de justiça e quer vencer a morte, não está em religião. Mas se o homem se voltar para Deus, ei Cristo. Então vocês que faz parte dessa aliança, né? Faz parte desse interesse, né? De estarmos na unidade em Cristo, né? Porque religiosidade sabemos que é divisão, né? É aqui, é ali, é a minha aqui, vem cá, que é aqui que tem, é lá que tem, aquele que não tem. Enfim, nós somos, né, um povo atado, ligado, né, como está em Efésios 4, versículo 16, né? Leia ali Efésios 4 todo, né, que vamos entender que a igreja é um corpo, né? É um corpo, são pessoas reunidas, não um cimento armado, né? Então estamos ligadinhos, somos um corpo do qual só existe um cabeça, né? Uma direção, que é Cristo. Então pega a visão, né? E não se esqueça, lê lá rapidinho, se estamos compartilhando, né, esta aliança eterna, esta aliança do amor, né? Vai dando like, aperta aí, né? Não custa nada para você. E comentem, porque isso ajuda muito o canal, né? Comentar, curtir, compartilhar, né? Para outros que ainda não se inscreveu, se inscrever, tá bom? E assim entrar na visão, conhecer, né? Conhecer essa palavra de graça, né? Dado gratuitamente pelo Espírito Santo de Deus, amém? Então vamos nessa, vamos curtindo aí rapidinho. Comece a entender Ezequiel 37. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O nosso texto base hoje é Ezequiel 37. Vamos estar lendo do 1 ao versículo 4. Diz assim: o poder do Senhor estava sobre mim, né? O Atalaia, Ezequiel falando, o filho do homem, né? O poder do Senhor estava, tá prestando atenção o verbo? O poder do Senhor estava sobre mim, pelo seu Espírito. Ele me levou até um vale que estava cheio de ossos secos. Ele, né,
me fez andar entre os ossos, né? Havia um número muito grande de ossos secos, todos eles sequíssimos. Presta atenção, hein? Sequíssimos. Depois disso, o Senhor, né, Yahweh, me perguntou, presta atenção, filho do homem, você acha que esses ossos poderão voltar a viver? Vou além. Eu respondi, ó soberano altíssimo. Essa resposta só o Senhor pode dar. Então, ele me disse, profetize a esses ossos secos, diga-lhes o seguinte, ossos secos, ouçam a palavra do Altíssimo. Está prestando bem atenção? Ouça a palavra do Altíssimo. 5. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos, falou aos ossos, farei o quê? Voltar à vida. Entrar novamente, está falando com quem? Com os ossos sequíssimos. Entrar novamente em vocês. Entrar novamente no útero. Para ser refeito, presta atenção. Colocarei tendões e músculos, carne, né, e pele sobre vocês, e depois lhes darei vida novamente. Aleluia. Assim vocês saberão que eu sou o Altíssimo Soberano. Vocês vão pegando aí o texto de contexto para entender. Vamos a João 3. Havia entre os fariseus, né, os bambambãs, um homem chamado Nicodemos, né, um dos principais dos judeus. Este de noite foi, né, de mansinho falar com Jesus, porque ele não estava entendendo muito bem qual era a missão de Jesus. E ele disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode, né? Como pode um homem nascer sendo velho? Pode. Porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito, né? No útero tem a água, né? E o Espírito, fôlego de vida, não pode entrar o quê? No reino de Deus, não pode entender esse reino de Deus que renasce, né? Vida e abundância. Presta atenção, hein? 6. O que é nascido da carne é carne, né? Se volta para o pó. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Né? Presta atenção. Lembra que lá em João 17, Jesus falou, eu não quero que os tire do mundo, né? Eu quero que os proteja no mundo, porque eles não são do mundo, como eu também não sou. Então nós, mensageiros, né, de Deus, na verdade, presta atenção, não somos do mundo carne, assim também como ele
Não era. Na cruz rasgou-se o véu, a origem carnal, para ser estabelecido, né, apenas o Filho de Deus, o 100%, né? É soberano. Presta atenção, hein? Então, né? Quem tem ouvido, ouça. Que o Espírito diz às igrejas. Vai entendendo o ministério de Jesus. Entendeu? Lemos Ezequiel 37, que foi o que? A profecia do Filho do Homem, da Atalaia. Presta atenção. 6. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Né? Importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, o vento, o Espírito sopra onde quer, né? Onde for mandado. Ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, né? Não sabemos a nossa origem, da onde viemos. Carne é pó, né? Pó que fica aqui mesmo. Mas nós, né, voltamos, quando saímos da carne, nós voltamos para a nossa origem, né? Cada um, o vento vai, né? Cada um para a sua origem. Na casa de meu pai, né, há muitas moradas, disse lá em João 14. Presta atenção. 8. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, não sabe, nem para onde vai. Veio de algum lugar e vai para algum lugar, nem sabe. Assim é todo o que é nascido do Espírito, aleluia. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, meu Deus do céu, tu é mestre, tu é bambambam aí, tu é liderança aí, tu é dono disso, dono daquilo, tem não sei quantas faculdades, mas, entendeu, vive só de ritual, de tradição religioso, não sabe explicar realmente o ministério a que veio. Jesus não veio aí para ficar padecendo aí aqui, meu Senhor, já está. Presta atenção, tu não sabe? Tu és mestre em Israel, né? Falou Jesus para ele, tu é mestre em Israel, né? Porque Jesus foi incumbido para quem? Para Israel. Tu é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo, não aceitas o nosso testemunho. Não aceitas. Está me entendendo? Se, presta atenção, hein? Versículo 12. Se tratando de coisas terrenas, presta atenção, você aí que está ouvindo, que é muito religioso, que está meio confuso ainda, desperta tudo que dá. Versículo 12 de João 3. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, disse Jesus, como crereis se vos falar das celestiais? Presta atenção, 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem. O Filho do Homem, que está o quê? No céu. Né? Que está no céu, entre aspas. Né? Presta bem atenção. Vai entendendo aí, aos pouquinho. Jesus ali no seu ministério, aqui em Marcos 9, no versículo 3 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, que ele estava ensinando os seus discípulos, para poder passar isso para frente, entendeu? Presta atenção. E levou-os, né? Levou-os a sós à parte, a um alto monte. Foi o que? Transfigurado diante deles, né? Presta atenção. Jesus foi transfigurado ali, mostrou sua origem, né? Presta atenção, gente, pelo amor de Deus, né? E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, né? E sobremodo brancas, como nenhum lavadeiro na terra poderia ter lavado. Apareceu-lhes Elias,
né? Que era Elias, o profeta, né? Que todo mundo sabe lá quem foi o profeta Elias. E também Moisés, né? E estavam falando com Jesus. Ele apareceu não para se mostrar como tal, eles estavam falando com Jesus. Tanto Elias, né, profeta, quanto Moisés, né, estavam ali falando, que representava ali a lei, né, estavam falando que com Moisés, né, o Moisés representava também o quê? Aquele primeiro resgatador, que foi ele que resgatou, né, Israel lá do Egito, né. Presta atenção, isso só não entrou em canal porque é exatamente o verdadeiro resgatador é Jesus Cristo, entendeu? Não ia dar, até hoje adoro Moisés, falam só de Moisés, esquece Jesus Cristo. Imagina se ele tivesse conseguido entrar, né? Presta atenção. 5. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas, será para Moisés, outro para Elias e outro para ti. Pois não sabia o que dizer, pois ele estava atônito, ele não estava entendendo nada, né? Elias já não existia, Moisés também, como apareceu aí, ele estava vendo Jesus assim, nessa origem, não está entendendo nada. 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouve. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão somente a Jesus. Presta atenção, hein? Vou repetir rapidinho. 7. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Se inscreva, deixe seu like. Agora vamos a Hebreus 1. Cristo é o Filho, os anjos são ministros. Pois a qual dos anjos disse: Jamais tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, grava isso na sua cabeça, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. Porque Jesus, ele já era filho como todos os anjos, né? Presta atenção. Mas outra vez ele será que filho, né? Porque ele foi gerado como filho aqui, semelhante a um filho do homem. Presta atenção. Aqui, 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz. Então, novamente, ele introduziu o primogênito. Então, foi uma vez, a primeira vez? Não, novamente. Né? E todos os anjos de Deus o adorem. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz, né? Presta atenção. E todos os anjos, todos os outros, né? O adorem, porque ele foi gerado como filho. Esse está lá, menino, presta atenção. Agora continue aí em Marcos, né, 9, no versículo 9, que diz assim: Ao descerem do monte, né, ordenou-lhe Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto. Tá entendendo? Lembra lá dos assistentes, vai botar a vida, entendeu? Que o ministério de Jesus, entendeu? Ele se mostrou Elias, mostrou Moisés ali que não existia e tudo, mas falou os discípulos, porque ele estava preparando os discípulos, né? E se falasse, entendeu? Como é que entendeu? Lembra lá que Pedro, quando viu Jesus, é um fantasma, ele não entendia, ninguém está entendendo, até hoje não entendem, entendeu? Presta atenção. Então ele falou assim para os discípulos, né? Ordenou Jesus que não divulgasse as coisas que tinham visto até ao dia, né, quando o Filho do Homem, o que? Ressuscitasse dentre os mortos. Vai entendendo, menino? Quem veio foi para isso, mostrar, entendeu?
É aquela profecia de Ezequiel 37, né? Entendeu? E com ele, isso ressuscitar nós também, entendeu? Quer dizer, nós, assim, as criaturas, que nós já era um com ele. E presta atenção, quem está em Cristo, né? É um com ele, assim como ele está no Pai, né? Presta atenção. Nós estamos nele. Presta atenção, versículo 10. Eles guardaram a recomendação, perguntando uns aos outros que seria o ressuscitar dentre os mortos, né? Até hoje ninguém entende, né? Que é isso? Que é? Entendeu? Você realmente morreu, vai lá pro céu, vai cantar flauta, vai não sei o quê, vai encontrar com a mamãe, com o papai, cabrão, não sei o quê. O vento sopra para onde quer, nós lemos. Presta atenção. 11. E interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Presta atenção, uma pergunta. E interrogaram-no dizendo, por que dizem os escribas, os discípulos perguntou, por que os escribas é aqueles que escreviam, né? Entendeu? Ser necessário que Elias venha primeiro. Por quê? Então, Jesus ele disse, Elias vindo primeiro, restaurará todas as coisas, como, pois que está escrito sobre o Filho do Homem, que sofresse muito e fosse o quê? E fosse evitado. Presta bem atenção. Presta bem atenção. Eu, porém, vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como a seu respeito está escrito, né? Presta atenção. Já veio, porque Elias foi aquele que apresentou, abriu o caminho para Eliseu. Elias voltou, João Batista, né? João Batista, que abriu o caminho para Jesus, né? Então ele disse, Elias já veio. E ele lembra disso aqui, que ele falou assim, ele perguntou, interrogaram no versículo 11, por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então vamos ver aonde que está escrito isso. Então não tem nada de segunda vinda, sempre foi a primeira vinda, de uma vez por todas, como está escrito lá em Hebreus 9, ali vocês lêem todo o capítulo 9 e o capítulo 10, vocês vão entender que a aliança é eterna, já foi feita. Entendeu? Então aqui em Malaquias, que foi 400 anos antes de Jesus vir, né? Aqui, ó, no capítulo 2, aqui no versículo 17, a vinda do Senhor procedida pelo seu anjo. Presta bem atenção. Tá entendendo? Vai entendendo. Agora você vem aqui no capítulo 4. É necessário você ler todo Malaquias, né? Que Malaquias foi toda assim uma palavra para Israel antes do Jesus vir, do Jesus, né, do enviado vindo, daquele filho gerado. Então preste atenção. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi né, preste atenção, para o quê? Para todo o quê? Israel. É para a igreja hoje? É para mim? É para você? É para 2024? Para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Então, Jesus Nazaré veio para Israel, para a redenção e para juízo. Tudo foi concluído lá. Eis que eu vos o que enviarei o profeta que? Elias. Entendeu? Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor.
Entendeu, menino? Qual é o dia terrível do Senhor, menino? Presta atenção. Isaías, né? Isaías 60. Glória da nova Jerusalém, né? Da mesma Jerusalém. Isaías 61. As boas novas, né? O que é boas novas? Evangelho, né? As boas novas, o que? Da salvação. O evangelho da salvação. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, né? Isaías diz, porque o Senhor me ungiu para pregar o que? Boas novas, né? Aos quebrantados enviou-me o que? A curar. Quem foi enviado a curar e, né? E trazer vida? Ó, estamos estudando Ezequiel 37, hein? Presta atenção. Ele foi levado para o quê? Então ele foi enviado, né, para curar os quebrantados, né? Foi enviado para curar os quebrantados do quê? De coração. E ao que? Proclamar o quê? Libertação, libertar, né? Os cativos. Mas é João 8,32. É preciso conhecer para realmente ser liberto, né? É Gálatas 5. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Mas se Cristo não é Cristo, se é o fulano, se é ciclano que tá, entendeu? Presta atenção, hein, menino? Tu tá aprendendo com fulano, com ciclano, tu vai ser liberto nunca. Da ignorância. Entendeu? Então ele foi enviado, esse Jesus de Nazaré, ele viria para quê? E a pôr em liberdade os algemados. Agora presta atenção. E apregoar o ano aceitável do Senhor e ao dia o quê? Da vingança, de grande dia, terrível. Então é o Jesus de Nazaré, entendeu? Não futuriza isso para Cristo, é Jesus de Nazaré. Então voltamos aqui a Ezequiel, né? No capítulo 1. A visão da glória divina. Visão da glória divina, né? Presta atenção, vocês vão lendo aí, que não dá para a gente ler tudo. Por cima do firmamento, né, que estava sobre as suas cabeças, havia o quê? Algo que semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Entendeu? Nós já lemos e vamos ler aqui de novo. Semelhante a um homem. Então vamos ver o que é o Atalaia, menino, de novo. Então, o Atalaia, né, que viria como Jesus de Nazaré, recebeu a incumbência pelo Atalaia encarnado Ezequiel, né? Ou seja, quando ele estava Ezequiel, e que depois ele voltou como Jesus de Nazaré. Nós lemos lá em Hebreus, né? Que novamente, né? Presta atenção. O Atalaia espiritual, aquele que nós lemos em João 3, versículo 12 e 13, que é o único que veio do céu, que, né, que foi para lá, é o único que veio de lá. Presta atenção. O Atalaia espiritual, ele tem duas categorias: encarnados, né? Que são os intercessores, né? Os desencarnados, que são que os mensageiros, né? Presta atenção, os encarnados são os intercessores e os desencarnados são os mensageiros, entendeu? Então aqui o Atalaia espiritual, ele trouxe a mensagem para o Atalaia encarnado, que era o intercessor. Filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. E lá na frente, Jesus disse lá em Mateus 15, 24, quando aquela mulher questiona, né, sobre aquela migalha do pão, e ele disse: eu vim para o quê? Para os filhos de Israel. Mateus 10, versículo 5, ali quando ele pegou os seus discípulos e disse: eu vá e prega, ide e pregai, mas o que? Aos filhos perdidos que de Israel, né? As ovelhas perdidas da casa do Pai, que seriam aqueles que se perderam, né? Já falamos sobre isso, né? Que foi dividido, né? A tribo foi dividido, né? Reino do Norte e Reino do Sul. Então todos ali do Reino do Norte e alguns do Reino do Sul se perderam, né? Se perderam, se misturando e tudo, e saíram daquela incumbência que foi dada ali para o templo de Jerusalém, da casa ali do tesouro, não é verdade? Fizeram outros templos no Reino do Norte e tudo. Então ele veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai. Onde era a casa do Pai? Jerusalém.
E aqueles que se dividiram, que estavam lá no Reino do Norte, né? Que não, eles não vinham adorar em Jerusalém, né? Fizeram outros templos, já falamos sobre isso, vai lá e estude, entendeu? Então eles veio para as ovelhas perdidas da casa do Pai, entendeu? Para trazer todos o quê? Na unidade, de novo, entendeu, menino? Tá, vai entendendo isso aí. O atalaia é um resiliente espiritual que se move, né? E se movia nos ministradores para povos específicos, né? Em ocasião específica, né? Destinando em tempos, na plenitude dos tempos, governos e juízos, como na dispensação o quê? Da lei, né? Habitava nos profetas, né? Que está lá em Hebreus 1, né? Um foi escolhido e destinado para mudar, pagando o preço, né? Presta atenção, pagando o preço, né? Da vida, para nos dar vida e abundância, para cumprir João 3,16. Entendeu, menina? A promessa, vida eterna, ele deu. Entendeu? Efésios 2,8, pela graça. Então, entendendo, né, o que é um atalaia, então já lemos, no capítulo 2 diz a vocação de Ezequiel, né? Já lemos qual foi a vocação do encarnado e do desencarnado, né? Esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs o quê? Me pôs em pé e ouvi o que me falava. Lembra que lá no início, né, nós lemos, né, que lá na parte de Ezequiel 37, ouve, né, e também na parte com Jesus, nós lemos a parte lá de Jesus também falou, ouve o que ele diz, ouve, né, o negócio é ouvir. Efésios 1,13, é nele que agora vós estáis, depois de ouvir a palavra da verdade, tendo nele crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Menino, presta atenção. Então, 4. Os filhos são de duro, né? De duro semblante e obstinados de coração. Eu te envio, aleluia, a eles e lhes dirás, assim diz o Altíssimo, eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Eles que sabem, são mestres, né? Não dá ouvido isso, dá ouvido aquilo, mas ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem tenhas o que? Temas as suas palavras, né? Os seus diplomas, tema, né? Tá lá em 2 Timóteo 4, do 1 ao 5. Em tempo e fora de tempo, a nossa missão é falar. Se não querem ouvir, mas vamos cumprir o nosso ministério, entendeu? Ainda que haja, né, sarças e espinhos, né, para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Tá entendendo, menino? Porque não querem ouvir palavras quando nós queremos falar do mundo espiritual. Nós lemos lá em João 3,12, né? Que vocês não querem ouvir, eles só querem saber as coisas terrenas. Eles não entendem, né? Tem falta por entendimento. O povo está sendo destruído por falta de
conhecimento, mas são destruídos por falta de conhecimento porque são de duro coração, de dura serviço, na Bíblia, né? Não querem entender que Deus é Espírito e trata do mundo espiritual, do reino espiritual, do qual não é comida, não é bebida, né? Então temos que entender que essa transição, esse final de tempos que nós estamos vivendo, é essa última trombeta. Ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Precisa ouvir que o mundo espiritual existe, né? É preciso que entenda. Hebreus 1, versículo 6. É preciso que entenda. Sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé é a certeza do quê? Do que não vemos, né? Mas esperamos, né? Então, no versículo 6 de Hebreus 1, de Hebreus 11, diz, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. E é preciso que creiam para poder entender essa glória e ver essa glória, esse reino estabelecido que vivemos nele. Entendeu, menino? Presta atenção. Então vamos ficando por aqui, ainda aqui no versículo 7, né? No versículo 7 do capítulo 3, que diz: mas a casa de Israel não te dará ouvidos, porque não me quer dar ouvidos a mim. Então, o Atalaia espiritual falando para o Atalaia, filho do homem: pois toda a casa de Israel é de fronte obstinada, é de duro o quê? Duro de coração. Eis que fiz duro o rosto contra os seus rostos, e dura a tua fronte contra a sua fronte. Tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo, não te insurges, né? Como a casa rebelde, não seja como eles. Abre a boca e come o quê? O que eu te dou. Entendeu? Então tu aprenda, menina, com o Espírito Santo, né? Com fulano, com ciclano, com a vovó, com o vovô. Disse-lhes ainda, filho do homem: vai, entra na casa de Israel e dize-lhes as minhas o quê? Palavras, porque tu não és enviado a um povo de estranho falar, nem de figura difícil, mas a casa de Israel nem a muitos povos, mas a casa de Israel é de estranho o quê? Falar. Presta atenção. Então nós temos que, mas a casa de Israel não que te dará ouvidos. Entendeu? Mateus 15, 24, ele diz assim, para a mulher: mas Jesus respondeu: não fui enviado senão o que? As ovelhas perdidas o quê? Da casa de Israel. Entendeu? Aqui ele estava Jesus, já não era Ezequiel, e lá ele recebeu a incumbência. Entendeu? Presta atenção, hein? Então o homem sempre põe a sua lei em primeiro lugar. Aqui em Mateus 15, então vieram de Jerusalém o que? A Jesus, eles perguntaram, né? Os fariseus perguntaram, os escribas, né? Os escribas aqui. E perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões? Por não, o quê? Pois não... perguntou para eles, por que eles, né, perguntaram, por que transgridem os teus discípulos a tradição que é dos homens, né, dos anciões, né, pois não lavam as mãos, estão preocupados com as coisas externas, né, enfim. Ele, porém, respondeu, né, por que transgrides vós também, né, o mandamento de Deus, por causa que da vossa tradição? Lembre-se que Jesus veio, né, veio para cumprir a lei, né, aquela aliança. Ele veio para um final de tempo, né,
Jesus veio de Nazaré, estava ali no final de tempo. Ele não veio para preparar, para ele voltar a segunda vez e cumprir. Não, ele disse na cruz está consumado. Por isso, em Mateus 24, né, o sermão profético, né, dele, a destruição que do templo. Então, Mateus 24 não está falando de final de mundo, está falando do final do templo de Jerusalém, o templo físico, para ser estabelecido que é o templo espiritual, né, para verem o mundo, o reino de Deus, tendo Jesus saído do templo, né, ia retirando que quando eles se aproximaram dele, seus discípulos, para mostrar o que? A construção, a beleza do templo. Ele, porém, lhe disse, né, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra, porém, sobre pedra que não seja derrubada. Ok, ó, presta atenção, no Monte das Oliveiras, aí já estavam lá, né? Presta atenção, esse pedacinho é muito importante, que confundem muito. Achavam-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, né, em particular, e lhe pediram que dize-nos quando sucederão essas coisas. Os discípulos estavam perguntando para Jesus, mas eles não estavam entendendo o que estava perguntando, que Jesus falou da derrubada do templo, e ele falou, né, eles estavam pensando que é final do mundo, como pensam até hoje. Aí eles que perguntaram para Jesus, diz quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Está entendendo? Eles que perguntaram, fizeram uma pergunta a Jesus. Ele respondeu, vede que ninguém vos engane, mas continuaram enganando, continuaram sustentando que é a pergunta dos discípulos. Jesus estava falando da destruição do templo, não do final do mundo. E até hoje vivem engordando que é a pergunta dos discípulos. Vem que o que não engane, porque virão muitos, né, em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão o que há muitos. Entendeu? Presta atenção. E certamente ouvireis falar o que? De guerra, de rumores de guerra e tudo. Presta atenção aqui, ó, no versículo 14. E será pregado este evangelho, né? Este evangelho de que ele mandou pregar a casa de Israel, não foi? Mateus 10, 5. Somente a casa de Israel, porque ele veio, né, para Israel. E será pregado este evangelho do reino espiritual por todo o mundo, né? Por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o que? O fim. Não é o fim do mundo, mas fim o que? Daquele ciclo da aliança, né? Fim, que ele, Mateus 5,17, e eu vim não para revogar, mas para cumprir a lei. Presta atenção, gente, presta atenção. Ainda em Mateus, né, de 24, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Presta atenção, hein? As minhas palavras não passarão. Mas presta atenção, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Então, lembrando que não estamos falando de fim de mundo, falando do final do Templo de Jerusalém, ele falando aqui. Entendeu? Presta atenção, pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda o quê? Do Filho do Homem. Lembra que Ezequiel também era filho do homem? Lembra que é a expressão daquele tempo? Então esse filho do homem, ele está falando que não está falando assim, ó. Pois assim, se é o Jesus que está falando, gente. Ele está falando assim, ó. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a minha vinda. Não. A minha segunda vinda. Não. Ele está falando a vinda do Filho do Homem. Que esse homem foi Tito, filho de Vespasiano, o Império Romano que destruiu aquilo que estava sendo profetizado aqui, a destruição do templo. Aprendei, pois, a parábola que da figueira. Leia aqui, pelo amor de Deus, 33. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo. O que é próximo? Sabei que está daqui a 2000 anos. Não, sabei que está próximo o quê? As portas. Entendeu? Estavam as portas, uma coisa estava na porta, Jesus está falando 2000 anos atrás, estava as portas, não futuriza a palavra que estava escrita.
Tá às portas. Hoje fala assim, Jesus está às portas. Entendeu? Jesus de Nazaré que falou que estava às portas, porque foi naquele tempo. 34 de Mateus 24. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Jesus de Nazaré falou, não passará aquela geração de 2000 e pouco, esta geração que ele estava vivendo ali, sem que tudo isto aconteça. Sabendo, cada geração são 70 anos. Então, preste atenção, pelo amor de Deus. Os discípulos de Cristo devem o quê? Levar o quê? A sua cruz. Mateus 16, vai lendo aqui, preste atenção. Mas pode ler todo, até para que texto sem contexto é pretexto para não se entender. 27 aqui, ó. Porque o Filho do Homem, preste atenção, lembra que nós falamos agora do Jesus, o Filho do Homem que Jesus estava falando. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, Então aqui está se falando do Filho do Homem, que era uma expressão dos judeus, aqui ele estava falando dele. Porque quando ele viesse para ali derrubar o templo, ele não era mais, já tinha rasgado o véu na cruz, ele não era mais filho na carne, Nós lemos o que é um atalaia, Pode ser encarnado e desencarnado. Então aqui ele já era filho de Deus, já estava na sua glória, é isso? Entendeu? Quando aconteceu no ano 70 DC, entendeu? A derrubada do templo de Jerusalém para poder se concluir e aí ser estabelecido o reino de Deus. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus ministradores, entendeu? Os seus anjos. Lembra que lemos Hebreus lá 1, leia lá do 1 até o 14, O 14 diz, não são todos os enviados para o que é onde dá a salvação? Nós lemos lá que um foi gerado como filho, preste atenção, pelo amor de Deus, na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então nós lemos agora que é naquela geração que tudo isso iria acontecer. Bem, preste atenção. Tem lugar que fala que ele virá pelas nuvens. Nuvens significa, não literal, mas juízo, Nós lemos em Isaías 61 que ele veio para libertar os cativos pelo dia da vingança, no versículo 2, pelo amor de Deus. Quem foi a profecia de Isaías 61 não é o Jesus de Nazaré? Preste atenção, pelo amor de Deus. Agora preste atenção aqui no 28 de Mateus 16. Em verdade, vos digo que alguns aqui que se encontram, Jesus de Nazaré estava falando ali, que de maneira nenhuma passarão pela morte da carne, até que vejam vir o Filho do Homem. Entendeu? Ele fala, até que me vejam vir. Não. Até que vejam o Filho do Homem. Até que vejam o Filho do Homem vir no seu reino. Qual é o reino dele? Que não é comida, não é bebida, é espiritual. Deus é espírito, entendeu? 2 Coríntios 3, Lê ali no versículo 17, ali 18. Entendeu, menino? Está entendendo? Vai entendendo tudo. Lê, veja, reveja, para poder estar, entendeu? Pegando um texto aqui, texto ali, vai estudar. Finalizando este raciocínio de nós que somos da Aliança da Graça, para não ficar muito estendido, vamos finalizar com 2 Timóteo 2, a partir do versículo 14, até o 25, se o vídeo der para ir até lá, vamos ler, diz assim, presta bem atenção, relembre a todos essas coisas que falamos, dando testemunho sobre diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, Ficar contendendo, entendeu? Preste atenção. A não ser para o que?
prejudicar, só serve essas coisas de contenda, eu sou isso, quem é ela para falar isso, quem é ele para falar isso, entendeu? Essas coisas só servem, presta atenção, hein, para prejudicar os ouvintes, porque eles ficam confusos, entendeu? Aí não entendem, não compreendem, entendeu? Então não preguem nada de vocês, preguem a palavra, porque é preciso pregar a palavra, porque é a palavra que consola, que liberta, que exorta, entendeu? A palavra que é o culto racional, o resto é tudo tradição, cultura, de povos, de lugares, de pessoas, de denominação hoje em dia, entendeu? De estatutos terrenos, então, presta atenção. Então isso só serve para contendas, né? Versículo 15 de 2 Timóteo 2. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra, que dá a verdade, não é qualquer palavra, filosofia, é o que tu quer falar. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Nós vemos aí muito esboço, né, de recado, em vez de ser a palavra de Deus, é de recado, quer falar para as pessoas, isso, aquilo, outro, aí esboça, lê um versículo, mas esboça o que eles querem. Presta atenção. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre esses estão o que? Himeneu e Fileto, presta atenção. Que se desviaram da verdade, se desviam da verdade e ficam pregando coisa vã doutrina, coisa alta ajuda, sei o que, é o que eles sabem, o que ele entendeu, é o que eles acham. Presta atenção, hein? Então, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição, o que? Já aconteceu. Então, lembra que nós estamos falando de vida e vida branca, a ressurreição que foi dada a Jesus. Não vai dar para a gente ler aqui, entendeu? Mas vocês vão lá em 1 Coríntios 15, do versículo ali 51 ao 54, para entender também melhor, finalizar esse raciocínio, entendeu? Que o primeiro Adão trouxe a morte, mas o segundo Adão veio para trazer vida e vida em abundância, entendeu? Vida eterna, entendeu? Que você lê, a vida é aliança eterna, porque a gente não revoga, não renova, já falei isso várias vezes. Entendeu? O pessoal tem mania de querer renovar a aliança com Deus. Olha só, presta atenção, hein? Quem é soberano na história, menino? Presta atenção. A aliança já é eterna, entendeu? Você tem que entender o discernimento do Espírito, entendeu? Quer sabedoria? Não aprenda fulano ciclano, não peça sabedoria a Deus, está lá em Mateus, entendeu? Então, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo, né? E o pleno fundamento, né? O alicerce da palavra da verdade, é a 1 Coríntios 3, versículo 11. Fundamento é Cristo, né? Quando vim com Abraão, com Isaac, com Melquisedeque, com Malaquias, com os fulanos, com ciclanos, presta atenção. Entendeu? Fundamento é Cristo. Né? Não diga amém aquilo que não te edifica, não te alimenta, né? Apenas não temos que respeitar, mas não precisamos aceitar aquilo que não entendemos, né? Presta atenção, não é queremos entender a verdade de cada um, mas é entender a verdade bíblica, a verdade do Espírito Santo de Deus, né? Maior é aquele que está em nós, não aquele que eles estão esperando, entendeu? Que não sei, é aquele que está em nós, nos conduz em triunfo, já está aqui, entendeu? Presta atenção, entendeu? Fé, né? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais afaste-se que da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Presta atenção, hein? Então ele conhece, não se importa com isso não, entendeu? Pode te olhar torto, entendeu? Mas não importa, Jesus olha para você direito. Ele sonda os corações, tá? Presta atenção. Ora, numa grande casa não há somente o quê? Utensílios de ouro e de prata, né? Há também de madeira e de barro.
Alguns para o que honra e outros para o que a desonra, né? Também não se esqueça que sobre a palavra de ressurreição, né? A palavra lá em 1 Coríntios 15, você acha ali falando também que uns iriam ressuscitar para a honra e outros ressuscitar para a desonra. Esse é outro vídeo, tá? Preste atenção. Pois, então no versículo 22 diz assim, de 2 Timóteo, né? 2: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Presta atenção, 23. Evite as discussões, né, insensatas, né, e absurdas, pois você sabe que elas só provocam que brigas. 24. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser o quê? Brando para com todos, apto para o que? Ensinar. Paciente, né? Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, né? Aqueles que estão se opondo, né? Não sei o que. O que está falando, entendeu? Então nós temos que ter mansidão, né? Porque a palavra só vai alcançar aqueles que o Senhor quiser, porque João 15:5 diz assim: sem mim nada podeis fazer, entendeu? Então preste atenção. Então nós temos que ensinar em paciência, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, finalizando no versículo 26, mas também o retorno à sensatez. Ó Gálatas insensato, ó religioso insensato, quem que vos enfeitiçou? Foi Moisés? Foi Abraão? Foi Melquisedeque ou foi Cristo? Pelo amor de Deus, eu só queria saber disso, você está tão bem. Entendeu? Gálatas 2, versículo 21, não anule a graça de Deus, porque quando vocês vão lá para a coisa da lei, vocês estão anulando a graça. Preste atenção, 26 para finalizar. Mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendem para fazerem o que eles querem. Entendeu? Vamos ficar por aqui entendendo que não somos líderes, que o líderes é Cristo. Estamos lendo a palavra, né? Estamos trazendo à existência coisas que não são como se já se fosse. Entendeu, menino? Presta atenção. Esse é o poder da fé. Esse é o poder da glória do reino de Deus já estabelecido em nós. Então não queira, né, ser melhor e nem pior, mas queira na ousadia do Espírito Santo ser discípulo amado. Entendeu? Presta atenção, hein? Entendeu? Vamos ficar por aqui, né? Compreendam a palavra, né? Compreendam, ouça o que o Espírito diz à igreja, entendeu? Quem dizes o povo que eu sou, disse Jesus. Quem diz? Quem você? Tem que diz o quê? O que é? Preste atenção. Ele se move em você. Ele se move em você. Preste atenção, menino. Vamos ficar por aqui. A alegria do Senhor, Yahweh, é a nossa força. Pai seja com você. Vocês compartilham assim uma com a outra, entendeu? Estou fazendo aqui meu efeito madeira, entendeu? Porque aquelas outras só compartilham, entendeu? Não gosto de compartilhar alegria, história, só compartilha e acontecer alguma coisa.